Hoje a nossa conversa, eu amarrei um tema de como, né, a gente deve enviar nosso arquivo para os nossos clientes, porque é um tema, assim, é uma pergunta que sempre acontece, acho que é uma dúvida, a gente fica com medo por vários motivos. Essa conversa pode ir para dois cantos, tá? Para dois lados. Primeiro lado, vocês podem ter perguntas técnicas, literalmente do mão na massa, como você faz, como você envia, o técnico. E essa conversa também pode ir para um lado polêmico, de e se eu mandar assim, o que pode acontecer? E aí a gente entra numa outra pegada de conversa. Eu espero poder falar um pouquinho das duas coisas, mas vocês é que vão direcionar essa conversa. Ou vocês vão me deixar, perdão, maluca aqui falando tudo que me vem na cabeça, ou vocês vão me perguntar. E quanto mais vocês perguntarem de um determinado assunto ou compartilharem comigo de um determinado olhar, a nossa conversa vai focar mais nesse olhar ou menos no outro, enfim. Né? Vocês podem ajudar a construir essa nossa conversa, porque só tem valor se tiver valor para você. E se o que está pegando é uma determinada situação, é sobre isso que a gente tem que conversar, ok? O resto, a gente se encontra aqui e oportunidade pra gente conversar é o que não falta, tá bom? E aí, deixa eu só me amarrando aqui. Tá, tô certinha. Se por acaso acontecer algum questionamento ou pergunta que eu não saiba, gente, eu corro atrás, vejo, porque o que não falta também é gente competente no mercado e que eu tenho acesso para perguntar e trazer para vocês na sequência, tá bom? E aí vamos lá, né? Eu vou começar meio pela parte técnica da parada pra gente embalar a nossa conversa. Vocês estão escutando a minha história, eu venho repetindo, então vocês sabem que eu aprendi a trabalhar dentro da gravadora. Mesmo antes, quando eu tinha minha própria empresa, né, tinha uma empresinha, como eu era o fornecedor, eu também tinha que deixar os meus arquivos, as minhas coisas prontas para ser produzido. Então eu tive sempre muito na ponta da história, né? Então quando eu fazia artes para clientes e fazia camisetas, era shirts na época, ou desenhava, eu não programava o bordado, mas eu desenhava a arte que iria ser programada para virar bordado, eu já entregava ou para estamparia direto ou para essa empresa que iria fazer o bordado. Então eu sempre tive o meu arquivo ok para a próxima sequência do processo. Naquela época era o que eu julgava e acreditava ok, mas as coisas aconteciam. As artes que eu fazia, que eu separava, né? Eu colocava o registro, fazia sobreposições, criava tudo certinho. Eu fazia e entregava com o conhecimento que eu tinha, mas já na boca da produção, entendeu? Então eu não tinha assim, eu entrego o arquivo para o cliente vai resolver. Essa foi sempre a minha realidade. Chego em Blumenau, caio direto dentro de uma gravadora. Então, oi Cat, querida. Então ali dentro da gravadora, né? Qual que é o próximo passo? É ser gravado o cilindro, então, ou o quadro, né? Então eu também não tenho que enviar essa minha arte pro cliente da sequência no processo, tá? Então, quando eu desenhava, eu só desenhava em CorelDRAW, era vetor, né? O que acontece é o seguinte, você vai desenhar a sua arte ou em vetor ou no Photoshop, né? Um JPG, você vai entregar para ele, mas o cara que vai pegar, ele vai programar isso, ele vai jogar para outro programa. Então, ele vai ter que desenhar esse bordado, entende? Isso você não consegue entregar pronto. Ele faz num programa específico que vai, e aí ele desenha criando os pontos, né? Então existe aí vários tipos de pontos, uma outra parada que eu não conheço. Eu sei como é que é porque eu já vi eles fazendo, entendo, meu irmão já fez também e eu via, mas eu nunca fiz a programação. Então uma outra parada, tá bom? Então você pode sim entregar em vetor
e ele vai programar. Você pode sim entregar um JPG e o outro artista vai programar, ok? Então tá, aí como eu caí dentro da gravadora, né, como eu aprendi a trabalhar na ponta final, quando a gente criava artes, né, quando nós criávamos artes, era enviado um e-mail de aprovação, esse e-mail de aprovação, um JPG embaixo, para o cliente dar ok, conferir se cilindro, né, ali, quantidade, se cilindro não, perdão, era tudo cilindro e quadro, então era conferir quantidade de cores, se era aquilo, aprova em um JPG fechado, baixa resolução, ok, a gente dava sequência, porque éramos nós que iríamos fazer o próximo processo, né? Na Lancaster acontece a mesma situação, a gente vai estampar. Então, eu já também trabalho com a minha arte ok. Então, como eu aprendi a desenvolver a minha arte, ela já é de um jeito que ela é criada, finalizada. Eu não crio uma arte para depois ela virar outra coisa. Isso só acontece se o cliente, por algum motivo no meio do caminho, mudou. Então, ele me pediu para eu desenvolver um cilindro, mas por algum motivo ele decidiu que vai virar digital. Aí eu organizo esse arquivo para virar digital. Ele idealizou em digital, por algum motivo ele não vai fazer na digital, vai virar cilindro. Aí eu vou fazer um outro processo. Quando eu tenho que fazer isso, eu criei um reprocesso. O que eu fiz? Eu fiz no tempo que eu poderia fazer 2 artes, eu fiz uma. Porque eu criei ela pensando numa coisa, preparada para uma coisa, e depois ela vira outra. Quando ela vira outra, eu tenho um novo reprocesso em cima. Então, para mim, não tem sentido eu fazer uma arte que depois ela vai virar uma outra coisa se eu já sei o que é de início, entendeu? Então, é sempre essa minha linha de pensamento, tipo, eu preciso saber pro que vai ser feito. Se você vai trabalhar com cilindro, eu vou fazer, bom dia, eu vou fazer uma arte para cilindro e nela eu já vou iniciar o processo do jeito que tem que ser, porque é mais fácil para mim, porque a qualidade vai ficar melhor, tá? Tudo é melhor quando você tem consciência de como vai ser reproduzida essa arte. Até aí, até a gente fazer, tudo bem, tudo ok, né? Então tá, ok, Candice, você já me explicou que a melhor maneira é fazer já prontinha, você cria e finaliza ao mesmo tempo, eu já entendi. Mas eu sou um estúdio e eu vou enviar isso para um cliente. E como é que eu faço isso? Gente, quando eu fiz esse comentário, acho que em uma das lives eu fiz esse comentário, depois que eu falava assim, gente, pra mim não faz sentido você desenhar um arquivo e depois você fez ele aberto, manda ele fechado, outro artista vai ter que refazer tudo, e eu criei essa linha de pensamento que pra mim esse reprocesso não faz sentido. Na sequência, eu conversei com a Thaís, que tá aqui, dá um oi, Thaís, que ela já deu oi, que eu vi que ela entrou, né, da Fashion Fox, e a gente bateu um papo muito maneiro sobre isso, né, ela expondo o olhar dela sobre Candice. Eu não mando meu arquivo aberto porque, cara, ali ó, a Thaís, porque a galera vai pegar meus elementos, fazer outra arte, vai, enfim, vai entrar para a parada da cópia, né? Acaba virando um roubo da minha arte e tudo mais. Aí eu falei, ok, eu compreendo e entendo, mas aí tem o seguinte, gente, o que eu vou falar para você? Isso é muito do caráter de quem você tá trabalhando, né? Quando o cara quer copiar, ele vai copiar. Gente, se uma arte cair na minha mão
vamos dizer, eu, Candice, com meu conhecimento, com todos esses meus anos de experiência, se você me mandar um arquivo JPG em baixa, eu faço o que eu quiser com esse arquivo. O que eu quiser. Eu roubo seus elementos, eu separo a sua arte e transformo ela em cilindro, eu trato ela e faço ela virar em digital. Se ela tiver com as bordas do raporte cortada, eu monto esse raporte. De novo. Entende que você tá com essa arte fechada também não vai te dar a segurança que você precisa? E eu sei que essa é uma realidade Merlin do nosso mercado. Eu sei que é um medo, eu sei que é um problema, mas tipo, você é ok, mas ela falou assim, mas pelo menos eu vou dificultar. Sim, você vai dificultar a vida do próximo processo, mas você não vai conseguir impedir que uma pessoa roube a tua arte nesse caso. Que se cair na mão de um pilantra que te pediu um trabalho, que você fez o trabalho para ele, que ele te mascou ali, pediu alteração, você mandou para ele e ele não te pagou, esse cara já é uma linha de pensamento, gente. Olha, errada desde o início, e ele vai fazer o quê? Ele vai chegar na mão de um artista que vai fazer a mesma coisa e vai dar sequência no trabalho, tá? Aí tem essa é a meleca da realidade, sabe, gente? Por isso que a gente tem que bater tão forte na educação, tão forte na educação do mercado como um todo, né? Então, por isso que eu falo sempre, tipo, sigam pessoas que estão ali mostrando que, tipo, cara, a sua marca tem que ter o DNA, sua marca tem que contar a tua história, tem que falar com o teu público, você tem que ter um diferencial. E mesmo que você seja um cliente que vende coisas extremamente comerciais, você pode fazer algo diferente e vender estando numa moda fast fashion. Você pode criar inspirado em cima de alguma coisa sem ter que roubar, né? Sem ter que roubar. E isso é educação, e vai de todos nós bater nessa tecla e nesse discurso. Deixa eu só ver o que tá rolando aqui. Mas eu fazer essas modificações será mais barato para o cliente. O certo, lógico que era, o cliente começou com você, é seu, a arte é sua. Se ele joga para outro lugar, ele tá fazendo pilantragem. Mas o que eu quero te dizer é que se ele vai fazer isso, ele não tá querendo pagar nada para ninguém. Nem para você fazer o reprocesso e nada, entendeu? E se ele for pilantra, não vai impedir ele de ser pilantra, ok? Eu entendo. Isso é muito pessoal, você pode escolher sim trabalhar dessa maneira se você se sente mais seguro, se você se sente melhor. Só estou dizendo que, infelizmente, se você cair na mão de um pilantra... A Rafa Capai, gente, da Espaçonave, eu já vi vários conteúdos dela, ela falando sobre isso, tá? Ela fala sobre Rafa Capai, que eu acho que é com 2 P's. Ela fala muito sobre isso, sobre empreendedorismo para criativos, mas é criativos no meio geral, criativos de artesanato, de qualquer coisa. E ela fala muito sobre leis para você se proteger, para você ver como que vai lidar com esse mercado. Enfim, né? Quando a gente fala de uma criação que, né, não dá pra gente pegar, é complicado. Então, deem uma olhada no conteúdo dela, acompanhem ela. Ela tem no YouTube um canal que chama Espaçonave, e ela fala direto sobre esse assunto. Eu não sei se vai ter desses assuntos lá, porque das vezes que eu vi ela falando sobre, né, direitos de criação, como você pode se proteger, as leis, ela indica advogados que falam sobre isso, que trabalham nesse meio, né, para proteger o artista. Todas as vezes que eu vi especificamente ela falando desses assuntos foram em lives,
tá? Então tem que acompanhá-la e ficar atento no conteúdo dela. Caso não tenha, mande perguntas, enfim. Eu sei que ela fala bastante sobre isso. Agora, quem me vem em mente que fala muito desse assunto é ela, tá bom? Acredito que há toda uma mudança de educação no mercado para a gente conseguir se proteger, mas é aquilo, mais do que, né, a proteção em si é a educação, né? E você ajudar o seu cliente a se educar. O que acontece é que entra muita, já comentei isso também, entra muita gente no mercado para fazer uma marca e sequer tem consciência de como isso é construído, quer vender roupa, que vender roupa dá dinheiro, é algo assim que a pessoa tem na cabeça. E aí ela vai lá fora, compra meia dúzia de peça, traz aqui, reproduz, cópia tal qual. Eu quero isso e assim vai. Aí quando você trabalha contratado, você vai olhar para a cara do seu líder e falar, não vou fazer. Você está contratado, você segue as regras da empresa. É um assunto bem polêmico, tem vários lados, tem várias situações e, enfim, mas vale a gente ficar atento, observando, sempre tendo em mente, a coisa não acontece sozinha. A empresa faz e o cliente compra. Então, é o cliente que compra parada cópia. É o que é a roda, né? Então, assim, nesses casos, o que eu digo sempre, o que eu acho, tá? O que eu acho que é a nossa melhor solução é a gente criar relacionamento, criar valor com o nosso cliente, né? Buscar clientes que, claro que às vezes a gente vai bater a cara nesse caminho, mas você sempre está em busca de clientes que os valores dele em termos de marca, em termos profissional, encaixem. Gente, comigo nunca aconteceu, tá? Mas o que já aconteceu? A gente fazer na Lancaster, fazer estampas para o acervo, né? Cilindros que todo cliente pode ir lá e estampar com a Lancaster aquelas estampas, né? E cliente lá não quer estampar com a Lancaster, consegue um pedaço da estampa de um outro lugar que o outro cliente fez, leva dentro de uma gravadora e a gravadora faz a cópia desse cilindro e assim vai. Tem gravadora que tem um posicionamento de não, eu não faço cópia, principalmente porque esse é meu cliente e eu não vou fazer, e tem um posicionamento. Então é um posicionamento do todo, né, da empresa, do cliente, de todo mundo, e esse é um assunto que sempre vai pegar a gente pelos pés, porque é cultural, né? Existe uma cultura punk em termos de se apropriar, né? Tá ali, é meu, eu vou usar. Ai, meu Deus. Aqui. A criação de estampas e fechamento do arquivo para a gravadora de cilindro é feita igual para as outras empresas? Ou cada uma tem... Ó, é assim. O seguinte. Quando... A maneira que eu faço, do jeito que eu desenho a minha arte, ela vai servir para qualquer gravadora, para qualquer empresa, para qualquer lugar. Então tá, eu tô fazendo cilindro ou tô fazendo quadro, a minha arte vai estar numa boa qualidade, separada por cores, em tons. O que eu não faço no meu arquivo? Eu não dou sobreposições, né? Que é aquele pixel a mais para uma cor entrar embaixo da outra, caso, né, ela seja mais chapadinha, ou enfim, eu não faço isso. Isso a gente tem que fazer porque no cilindro ou no quadro pode andar um pouquinho a peça, o tecido, haver um desencaixe. Essa sobreposição é o que garante que mesmo que o tecido ande um pouco, ela continua encaixada, né? Esse encaixe eu não dou, porque cada gravadora tem um combinado com a empresa, com a estamparia que vai fazer esse trabalho. Porque cada maquinário é de um jeito, cada empresa tem um combinado. Então, a sobreposição é com a gravadora de acordo com seus combinados.
eu não mando em retícula, eu não faço a retícula, eu mando em tons. Porque cada gravadora tem a sua configuração que julga melhor para ter o melhor resultado com os seus maquinários e com o cilindro em questão. Esses são os diferenciais da gravadora. Cada uma vai estar sempre em busca de desenvolver uma melhor combinação de pontos com os meshes que eles têm dos cilindros para obter melhores resultados. Aí entra diferenciais das gravadoras. Como que eles mostram esses diferenciais para as empresas? Eles têm testes, eles fazem esses testes, eles fazem milhões de tipos de configurações de retícula, com vários tipos de mesh, com furinhos diferentes, formatos diferentes, para mostrar para a empresa o que eles têm. Então, isso é uma configuração interna, né? Com os programas de ripagem, e ali dentro eles vão fazer o que eles julgarem melhor. Então, eu como fornecedor dessa arte, não posso amarrar esse final, porque cada gravadora vai ter o seu final, o seu jeito de fazer esse trabalho. Se é melhor ou pior que ali ou que aqui, isso não importa. O cliente vai decidir onde ele vai fazer e lá eles vão construir esse melhor resultado. Então, eu vou mandar cilindro separado nos canais. Existem clientes que não sabem trabalhar com os canais, então eu não vou mandar direto para a gravadora, eu vou mandar para o cliente a arte. Aí, o pessoal não sabe trabalhar nos canais. O que eu faço? Fiz nos canais, mantenho meu arquivo organizado nos canais no meu computador, passo eles separados para as camadas e envio separado em camadas, porque lá o pessoal que vai trabalhar consegue trabalhar, é a maneira mais comum, então não vai ter problema. Mando separado bonitinho, porque eu já criei separado, então eu já envio separado. Quando eu faço digital, no meu caso, a digital, né, dentro da Lancaster, então como que a gente deixa esse arquivo extremamente organizado, extremamente extremamente organizado. Então, assim, eu vou manter aqui comigo um arquivo bem aberto, assim, que eu julgo bem aberto, né? E isso, se eu precisar de alterações, tá fácil para eu fazer qualquer coisa. Quando eu mando para o próximo processo, eu já fecho um pouco mais esse arquivo para ele ficar mais organizado, mais leve. Tem arquivos que eu fecho a arte e deixo só o fundo separado. Mas aqui comigo eu mantenho um arquivo onde eu tenho meus objetos, meus elementos separados, todos dentro de uma pastinha, né, organizado. Então, assim, todos os meus arquivos, quando eu organizo, eu deixo uma pastinha dentro dele com os elementos soltos. Porque vamos dizer que o meu arquivo está muito pesado, o bicho está pegando, e o que eu tenho que fazer? Eu não quero descer a minha resolução e eu quero continuar trabalhando ali, eu começo a fechar esse arquivo. Então, eu fecho os elementos iguais juntos. Primeiro eu vou juntando os iguais, né? De acordo com a minha ordem que eu tenho ali. Meu computador ainda não está processando, ainda não está bom. Eu fecho mais um pouquinho. Conforme eu vou fechando, né? Esse arquivo vai ficando cada vez mais difícil de ser alterado. Ou de coloração, ou de posicionamento de raporte. Aí eu tinha, lá nesse meu arquivo, todos esses elementos soltos, limpinhos e recortados. Aí eu vendi minha arte, ou o cliente comprou, mas pediu um novo raporte. Se tiver muito complicado, o que eu vou avaliar? Se tá mais fácil o quê? Eu, de repente, redistribuir do jeito que ele precisa com os meus elementos soltos ou trabalhar esse raporte. Tudo vai depender de que alteração é essa, né? Ah, não, é uma alteração de cor e o jeito que tá meu arquivo tá facinho alterar. É isso que eu faço, trabalho nele já raportado. Ah, não, é um raporte completamente diferente. Então, por que eu vou ficar quebrando a cabeça nesses elementos que já acabei mexendo, já acabei torcendo? Pego ele de novo,
e raporto rapidinho. Cada caso um caso, você vai ter sempre que estar pensando na melhor maneira de trabalhar esse arquivo para ser mais rápido. Sempre pensando em mais rápido e pensando no desempenho da sua máquina, né? Então, se a minha máquina tá power, meu computador aguenta, eu trabalho, vou criando as layers e depois eu vou organizando, tá? Se eu não quero fechar muito por algum motivo, porque meu feeling diz que pode ser que esse efeito que eu coloquei, pode ser que alguma coisa que eu fiz ali, eu tô preocupada que pode ser que o cliente não goste. Então eu vou criando pastinhas no meu computador, né, no meu próprio arquivo ali dentro do Photoshop para organizar, para que quando eu olhe, tá organizado. Então minhas layers têm nomes, tem a ordem correta, tá tudo bonitinho e sempre o mais fechado possível, né? De uma maneira que continue editável, bem editável, mas que seja leve para o meu computador trabalhar, entendeu? E aí, quando é digital, no caso, eu vou mandar para o cliente com o fundo. Geralmente eu mando o fundo separado, porque quando vai acontecer a alteração, geralmente vai acontecer a alteração ali no fundo, ele quer outra cor no fundo. Se ele precisar de alteração em cor de elementos, aí eu tenho um arquivo mais aberto comigo, que eu altero rápido para ele, tá? É que assim, são coisas que comigo eu nunca tive problema, eu nunca tive dor de cabeça com isso. Mas eu sei que muita gente já teve dor de cabeça sim, né? Eu escutei, foi numa conversa ontem, escutei assim, que a cliente não queria que mandasse o arquivo para a gravadora aberto, porque a gravadora ia pegar e ia sair vendendo os elementos dela, criar outras estampas. Eu pensei, cara, é uma boca de porco isso aí. Onde é que ela vai enfiar esse negócio? Porque, tipo, eu trabalhei dentro de gravadora. Eu trabalho com gravadoras. Pelo menos as que eu trabalhei. Arte do cliente é arte do cliente. Você faz o trabalho, finaliza, altera, faz o que tiver que fazer. Entra numa pasta do cliente e não é mexido nunca mais. Fica lá. Só volta a mexer naquilo se um dia o cliente pedir de novo. Então, pelo menos nas empresas que eu trabalhei, né? De que eu, tipo, cara, era extremamente sério isso. Eu não vi, então eu acho assim. E agora eu vou falar que não existe isso? Se ela tá falando isso, em algum lugar aconteceu. Então, assim, é o valor da empresa. É complicadíssimo, por isso que a gente tem que conhecer os valores dos fornecedores. Você tem que. É como conhecer uma pessoa, sabe? Putz, qual que é o caráter dessa pessoa, desse lugar que eu vou trabalhar? Qual que é a base desse lugar? E aí, se você vai entrar nesse lugar, trabalhar com esse lugar, tem que entender quem são eles. Para você poder trabalhar com segurança, para você poder trabalhar tranquilo. Já pensou? Olha só, eu tenho medo de mandar o meu arquivo para o lugar que vai dar sequência no trabalho. Aí eu ferro com a vida do cara, eu vou perder mais uma semana, dependendo de lá da velocidade da galera, para transformar essa arte num negócio que estava pronta. Para o cara não roubar minha arte. E vender para outras pessoas pedaços e criar outras estampas. É um pensamento muito louco, gente, muito louco. Se a gente compra um desenho, ele vira 3, gente. A indústria, a gente faz assim, também mexe no Photoshop. Exatamente, dependendo do lugar que você tiver, a cara vai fazer. Se a empresa faz isso, ele vai fazer. Agora sim, eu vendi meu desenho, certo? Eu vendi ali, fiz um combinado, coloquei o valor que eu queria cobrar desse desenho, foi pro cliente. Eu fiz uma rotativa. Eu sempre vejo depois nas coleções que aquela rotativa, eles tiraram alguns elementos e virou uma localizada. Tudo bem? Eu vou ficar me prendendo a isso?
Não, você não podia ter feito uma... Mas eu vendi esse desenho para você. A partir de agora, esses elementos são seus. Você vai trabalhar com esses elementos? Se eu ficar me prendendo a isso, eu dificulto cada vez mais o meu meio. Então, o que você pode fazer se você não acha justo isso? Você, então, começa a colocar no seu valor que você cobra uma porcentagem para que você se sinta mais confortável quando isso você vê que vai acontecer. Aí, de repente, acho que vale criar soluções para você se sentir mais confortável. Ou você já de cara oferece para o cliente, ó, se você quiser fazer localizada, por um X a mais, eu te entrego a localizada. O que você acha? Usando os mesmos elementos, né? Se for os mesmos elementos, eu vou te cobrar aqui só o processo da redistribuição desses elementos. Será que isso não seria uma solução? Eu não estou falando a verdade, tá, gente? Eu estou construindo, criando e dando alternativas para você criar um meio mais confortável para você trabalhar, para você não enlouquecer, porque são coisas que vão acontecer, né? Então é como eu falei, eu vejo artes minhas que eram cilindro virando localizadas, porque quando entra na coleção, então o cliente pagou o valor que eu pedi na arte, eu entreguei para ele bonitinha e ele fez composições para o resto da coleção com elementos que saiu dali. Para mim tá ok. E ele sabe que se ele quiser fazer uma localizada, ele pode me pedir que eu cobro dele um valor tá tudo pronto, ok, então vamos fechar um valor aqui para eu te entregar a localizada. É uma alternativa e aí você não se sente roubado. Será? Será que isso seria o suficiente para você se sentir bem? Eu acho que a chave do negócio é você criar alternativas. Você prevê problemas, você prevê. Então você já cria alternativas para que esses problemas não aconteçam. Acho que pode ser um caminho, acho que pode ser uma solução. Vocês é que tem que me dizer se faz sentido. A gente prioriza estúdios que deixam assim, ó. Exatamente. Você deixar o seu arquivo fácil de se trabalhar é diferencial, porque se o seu arquivo começa a dar muita dor de cabeça e a produção começa a ficar dificultosa, começa a enroscar, a roda não gira, a hora que aparecer alguém que resolva o problema, entendeu? Você pode acabar perdendo o cliente. Então, em vez de você dificultar, acho que muda o olhar. É o que eu faço, eu mudo o olhar. Eu não crio problema, eu soluciono. Ó, eu posso fazer isso para você. De coração, eu acho que essa é a minha pegada, entende? Tô aqui falando e criando e jogando para fora. Eu penso e falo ao mesmo tempo. E aí eu vou extraindo o que eu faria, como é que eu ajo, né? Tudo que eu tô compartilhando com vocês é o que a Candice faria. Nesse momento eu saio e me olho de frente. E eu não sou a dona da verdade. E nem o meu jeito é o melhor jeito para você. Só que é assim que eu descubro as minhas saídas. As saídas, lembra que a gente já conversou, para quem tá me acompanhando, que eu falei assim, gente, você tem que ver nos problemas, nas adversidades, possibilidades. Você tem que enxergar negócios. Você tem que fazer diferenciais de um lugar que dá perrengue, entendeu? De um lugar que dá problema. Como é que eu soluciono de uma maneira produtiva, de valor, isso aqui? Então é assim que eu penso, né? Então eu tô aqui pensando, o que eu faço quando isso acontece? Eu faço isso, isso e isso, e aí eu ponho e fica desse jeito meio maluco, mas se você não concorda comigo, me fala que pode ser que eu ache a sua solução melhor que a minha, né? Eu tô pensando o que eu faço, é o que eu faço. Estou rolando aqui. Aqui, ó, então,
o arquivo da estampa fica como se fosse para imprimir em papel, digo, sem algo específico, já que eles não irão decidir o que é melhor na hora de passar para o tecido? Não, tá? Eu crio a minha arte assim, eu vou perguntar para o cliente o que ele quer. Ele, em mente, ele já sabe o que ele quer, mesmo ele pode mudar depois, mas hoje ele já sabe. Não, isso aqui é para cilindro. Ok, eu vou trabalhar para cilindro, desculpe, ele vai ter a arte aprovada em cilindro, ok em cilindro. Só que vamos dizer que esse cliente não usou essa arte nessa coleção, por algum motivo. Estava atrasado, nananã, ou por algum motivo ele jogou essa arte pro digital. O que eu faço? Eu pego essa arte e deixo ela pronta pro digital. Então, se ela estava em canais, eu vou precisar que ela esteja nas camadas em RGB. Né, em RGB 1998. Ai, Candice, por que em RGB, digital RGB 98? Porque geralmente os RIPs que fazem, né, a conversão, que essa arte sai do Photoshop e vai ser feita uma conversão para ir para a máquina que imprime vai conseguir ler o arquivo assim. E se você trabalhou o seu arquivo em CMYK, e você ficou horas tentando achar a cor que você acredita que ia sair, você acabou de perder seu material. Porque se o arte finalista lá não souber converter do jeito que fique mais próximo possível, pode ficar muito diferente. Eu acho que eu tenho vídeo, gente, falando sobre como converter certinho, tá? Eu tô em CMYK, eu quero ir para RGB. Eu tô em RGB, quero ir pro CMYK. O que eu faço? Eu sei que eu tenho vídeo sobre esse assunto, só não lembro o nome, tá? E aí você vê lá como é que é o jeito certo. Porque o que acontece é que não é porque o profissional é um arte finalista que ele sabe o melhor jeito de fazer as coisinhas. Como eu também posso descobrir muitas coisas melhores do que eu faço. Então, assim, se der o azar daquele arte finalista não souber converter, ele converte na paulada ali, do jeito que tiver a configuração do computador dele, e essas cores vão mudar. Então, você já sabe que se vai para digital, você tem que trabalhar em RGB. Só que você tem que ter a consciência do seguinte, gente, muito importante, vamos lá. Já que veio, eu vou falar. Você é designer que não está na boca da máquina para imprimir, então você não é o arte finalista, ok? E você também não é o operador dessa máquina, você não tá ali fazendo acontecer. Tô falando de digital. Você não é responsável em fazer essa cor acontecer. Por quê? Porque você não é capaz de ter essa responsabilidade. Não dá, não é sua nem que você quisesse. O que você pode fazer? Você pode sim trabalhar com cores dos Pantones, pegar lá no site da Pantone ou ter o seu Pantone, vai lá no site da Pantone, pega o hexadecimal das cores, coloca lá na sua cor, pinta lá seu desenho com aquele Pantone. O seu cliente tem o quê? Ele olha e tem uma visão geral da cartela de cor dele pantonada. Ok. O seu monitor é diferente do monitor dele, que é diferente do monitor da empresa que vai fazer essa impressão. Esse processo não é sua responsabilidade. E se você pegar, você vai se estrumbicar, porque você vai estar prometendo uma coisa que você não pode fazer. Então, você tem que deixar muito claro para o cliente: eu posso pantonar para você, mas o meu monitor eu enxergo de uma cor, o seu monitor é de outra cor, que vai ser diferente de quem tem que fazer essa cor acontecer, de quem tem que fazer isso acontecer. E não adianta o cliente chorar, girar a cabeça, espernear e querer jogar essa bomba no teu colo. Não é sua essa responsabilidade, porque você não pode garantir isso. O arte finalista tá na boca da máquina porque hoje, se o clima tiver diferente, a cor pode sair diferente.
alguma coisa aconteceu na preparação do tecido, alguma coisinha no processo aconteceu, a cor vai sair diferente. Então, é uma coisa que não tá na sua mão. O que o arte finalista tá fazendo na boca da máquina? Ripa, fechou o Pantone, ok, vai imprimir. Ele vai pegar o Pantone físico, vai comparar. Tá muito fora, não tá conseguindo alcançar as cores que precisava, seja lá qual for o motivo, ele vai se resolver com o cliente. Ele pode mandar uma cartela para o cliente, várias impressões para o cliente escolher a mais próxima. Ele pode ter perfeição no trabalho dele, o Pantone bateu, tá ok, mas é ele. Gente, você não pode assumir isso. O monitor tem que estar calibrado com a máquina para você conseguir olhar no seu monitor um resultado próximo, bem próximo do real, tá bom? Então, cuidem. Tô falando com essa intensidade porque é um problema latente, vivo, que aconteceu há pouco tempo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Calma aí. Gente, tô correndo aqui. Pode esmiuçar esse vídeo? Tem que ser didático com o cliente. Gente, tem que ser muito didático com o cliente. É importante que ele conheça o processo, o que isso, gente, isso é diferencial. Você ser um designer que sabe o que está acontecendo no processo. Você ser um profissional não quer dizer que você saber o que vai acontecer no processo, não quer dizer que você é um técnico texto que vai lá fazer a tinta. Não. Mas você tem que ter a consciência de que existem partes do processo que por mais que você dê, que por mais que você faça, você não consegue resolver. Mas você sabe aonde pode ser resolvido. Então você busca essa pessoa para te ajudar a resolver. Ou fala para o seu cliente com quem ele tem que conversar para resolver. Porque só você tendo clareza do processo, você vai saber aonde você pode pôr a mão, aonde você é responsável, aonde você pode interferir. Aí você cria soluções para ter sempre um campo favorável, fértil, para que os problemas não... Você tente evitar com que os problemas aconteçam. Porque produção, gente, é produção. Não tem... os problemas vão acontecer, como eu falei, quando eu falo assim, ó, o clima mudou, coisas podem acontecer, é porque é verdade. Muda o pH da água, muda o não sei o que. É química pura a parada produtiva, entendeu? Então, todo o meio faz o resultado acontecer. E você tem que saber aonde você pode atuar. Tem onde você pode atuar? Tem pontos que você pode melhorar o processo? Tem sim. E tem como você ver o que acontece lá na frente e pôr no seu trabalho para evitar um futuro problema. Tudo isso tem. Mas você tem que ter consciência do que não é seu problema, para você não enlouquecer, tentando buscar soluções que você não pode dar porque não tá na tua mão resolver, entendeu? E aí, quanto mais você educa o seu cliente, quanto mais você mostra para ele o processo, ele começa a ter consciência do que você pode ou não fazer. O trabalho acontece com maior respeito, né, com maior clareza de pensamentos, olhando sempre o foco onde? Na solução das coisas e não ficar louco procurando culpados, perdendo tempo procurando culpado. Gente, que desperdício de vida, né? Não vou aqui achar o culpado. Ok, achou o culpado, o que faz? Mata ele agora? Não, né, gente? Vamos procurar solução. Só que isso é educação, tudo é educação. Então você educa o seu cliente, aprende com o seu cliente, ele te educa também. É uma troca. E vocês vão construindo essa história para ter um mercado cada vez mais maduro, né? Um mercado... Tipo, é diferente, gente, quando vocês sabem o que acontece, o seu posicionamento com o cliente muda da hora. Senão ele começa a te jogar umas coisas na cara, assim, na cabeça, porque ele tá perdido, ele tá procurando respostas, né? Só que ele não sabe onde ele vai encontrar essas respostas. Então ele acredita que vai encontrar com você.
Aí nessa hora você vai fazer, ó, eu sei disso, não sei disso, vamos conversar aqui para descobrir, enfim. É relacionamento, né? Isso que é diferencial, relacionamento. Mas o cliente aprova como essa arte? Tem que fazer uma prévia antes? Qual arte, Leandro? Porque você deve ter falado para mim em algum momento que eu tava fazendo alguma viagem aí. A arte digital, a arte de... Vou dar uma viajada aqui achando que eu entendi sua pergunta, tá? Senão você me corrige. Quando o cliente vai aprovar a arte de cilindro, a gente manda um JPG para ele embaixo, para ele ver se tá ok o desenho. Essa é a primeira fase da aprovação. Depois, ele vai receber lá na estamparia uma amostra física de como ficou essa arte no cilindro. Nessa amostra física, ele vai aprovar cores e se o cilindro tá ok. A própria estamparia testa para ver se o cilindro, se a gravação veio perfeita, se não tem falhas na retícula, se não tem desencaixe, se o cilindro está ok. Porque se pode acontecer na gravação do cilindro alguma falha na gravação que dê moaré, que dê algum furo que não era para ter no cilindro. E aí então é sempre testado esse cilindro antes de ir para produção. Né? Então o cliente vai aprovar a cor e a estamparia aprova se tá ok. O cliente também, poxa, não gostei disso. Se o cliente não gosta de alguma coisa do cilindro, tem que voltar e tem que ser regravado. Às vezes dá para regravar às vezes tem que regravar todos. Isso já faz parte do processo. Quando é digital, né? Quando é digital, o cliente vai também receber uma amostra. Vai receber uma amostra dessa estampa, não importa se é sublimação ou se é digital, ele vai receber uma amostra e nessa amostra ele vai aprovar. Essa amostra foi o quê? Isso no cilindro também, eles cortam, fica uma amostra dentro da empresa e vai uma parte dessa amostra para o cliente. Ele deu ok, segue a produção. Isso é na digital, na sublimação e no cilindro. É tudo aprovado no tecido. Existem alguns clientes que na Lancaster a gente chama eles de fast fashion, né? Que eles têm um alto volume produtivo, extremo volume produtivo e uma qualidade um pouco mais baixa, né? Um nível de exigência de qualidade um pouco menor. Um outro mercado. Esses clientes não veem nem aprovação de nada. Aprova no papel e dá-lhe. É assim que acontece, eles não aprovam nada. Eles precisam que o desenho esteja rodando à noite e no final do outro dia lá na porta deles para eles venderem. Aí é um outro processo. Então assim, cada cliente, cada tipo de cliente, você lida de uma maneira diferente. Um cliente já me pediu para fazer as cores de uma digital. Então, você pode igualar a cor, mas você não vai conseguir dar o resultado para ele, porque quem tem que dar é na estamparia. Tanto, por exemplo, você vai ajustar a cor para ele, né? Então, assim, você pode usar qual que foi o Pantone que você usou. Aí, você vai pôr o Pantone que ele usou. Mas não é você que faz essa cor acontecer. Então, se for no cilindro ou no quadro, vai ser a estamparia fazendo o teste, batendo faixa de cor, achando a cor, criando a cor. Cada estamparia dá um resultado diferente, tá? E você pode fazer o que for. É trabalho jogado fora. Então, a gente tem que educar o cliente a entender isso, que onde ele busca essa resposta. Minha arte está aprovada? Tá ok? Ok. Agora você dá sequência de aprovação de cor em outro lugar que vai ter a sua maneira de aprovar cor, né? Cada empresa tem um sistema, vamos aprovar cor em quadradinhos, ele imprime uma cartela para ele entender. Tem, às vezes, faz assim, pedaços da estampa, qual que é o jeito que você gosta mais. Ali ele vai trabalhar com perfil ICC, é uma outra parte de finalização. Cada empresa tem o seu método, sua maneira de aprovar cor. E não é você. Claro que não deu certo. E você estava se culpando? Achando que a culpa era tua? Isso que acontece, gente. Por isso que a gente tem que conhecer o processo. Aí, você tá aí, sofrendo até hoje por isso. Não.
Candice, tudo bem? Me diga, por favor, quanto tempo demora todo o processo de conhecer a estampa, calma aí, conhecer a estampa até finalizar? Sei que tem variáveis de começar a estampa. Eu vou te falar, ó, eu acho que eu consigo te responder da seguinte maneira, né? Quanto tempo leva o processo todo? Como que eu separo as minhas artes? As minhas artes eu separo elas por... a gente tem, né? Arte simples, arte média, arte complexa e a gente na Lancaster tem a top. Como que a gente separa? A gente separa por horas. Então, o que que eu considero uma arte simples? Uma arte simples é uma arte que eu levei até no máximo 1 hora para fazer. Gente, tem artes que eu faço em minutos, tá? Mas é uma coisinha extremamente simples. Mas eu indo até 1 hora, eu considero essa arte simples. Quando eu saio ali da 1 hora, vou chegar umas 2 horas, 3 horas. Vamos dizer que eu levei uma manhã ali, 4 horas para fazer. Eu coloco ela na média. Ela é uma arte média para mim. Quando eu vou fazer uma arte que eu levo um dia, levei um dia de trabalho, ela para mim é uma arte mais uma arte complexa, né? Uma arte mais difícil. E quando eu levo mais que um dia, vamos dizer que eu levo 2 dias. 2 dias eu já começo a considerar ela top. Esse é o período que eu levo geralmente nas minhas artes. Já aconteceu de eu levar 3 dias, 4 dias numa arte? Sim, já aconteceu. Então, quando eu falo em arte, eu não penso nela sem ela estar finalizada. Porque eu já, como eu estava dizendo, eu já trabalho ela pensando em como ela vai ser produzida. O processo é um só, é numa tacada só. Então, assim, se ela é manual, eu vou desenhar o manual, eu vou tratar, eu vou montar o meu raporte e ele vai estar do jeito que tem que ser. Acabou. Se precisar de algum processo depois na sequência, mudou coloração, alguma alteração, tá fácil para acontecer. Ele é cilindro. Se eu desenhei manual, jogo no computador, separo, raporto, ok. Se eu desenhei direto no computador, o mesmo processo. Então, assim, o processo de criação é um só. Você no caso, eu não separo em 2 etapas. É uma etapa. A arte é feita como ela tem que ser, como ela vai sair, né? Eu não complico o meu processo. Eu facilito a minha vida, eu facilito o meu processo. O processo tem que ser rápido, tem que ser fluido, porque a minha realidade é de altos volumes de arte, tá? Então, assim, mas vamos dizer que a sua realidade não seja de altos volumes de arte. E você nem quer que seja de altos volumes de arte, que eu acho ótimo também, que é para onde eu quero migrar, né? Já venho há 1 ano trabalhando assim, mas depois eu faço essa linha de pensamento. Então, assim, você tem que estar com o seu processo muito organizado e fluido para você se preocupar só nas coisas que o cliente vê valor, né? Então, se eu tenho meu processo organizado, se eu faço a minha arte do jeito que ela tem que ser feita, se o meu fluxo criativo tá redondo, eu me concentro o quê? O meu cliente vê muito valor na riqueza dos elementos. Então, o meu tempo eu vou investir ali, no que o cliente vê valor. O meu cliente, ele não liga tanto para a riqueza do elemento em si, mas sim da composição do raporte. Então, é ali que eu vou investir meu tempo também, e não no restante, né? É isso que eu faço com o meu tempo, eu invisto ele aonde o cliente vê valor, e um cliente é diferente do outro. Então, é muito bom você ter o seu cliente mapeado, para você saber o que aquele cliente quer, o que ele gosta. Isso você descobre no processo do atendimento. Mas, então, assim, as artes eu levo, ou ela vai levar até 1 hora, ou ela vai levar meio-dia, ou ela vai levar um dia todo, e aí tem as artes especiais que levam mais que um dia, né? Podendo levar... Eu acho que o meu máximo foi... Não sei se eu cheguei em 4 dias, não. No meu máximo de trabalho em cima de uma arte. Esse ano foi um ano onde eu tive... eu mudei totalmente a minha forma de trabalhar.
né? Então eu comecei a atender clientes de alta complexidade no trabalho, né? E o de volume, pouco volume e muita complexidade. E foi um grande desafio para mim, porque no começo era um desconforto que eu achava que eu ia ter um troço, porque eu precisava investir tempo na arte, mas eu vinha há muitos anos trabalhando a velocidade. Então, quando eu via, eu já queria acabar. Eu queria acabar e não estava investindo o tempo que eu precisava investir nos elementos, criando mais coisas, criando mais história naquela arte, né? Eu tava naquele fluxo produtivo que não, isso aqui, esses elementos já tá bom, vamos construir o raporte, vamos embora. E eu tive que trabalhar, geralmente o que acontece, né? A pessoa trabalha muito nos elementos e começa a trabalhar a velocidade depois. O meu fluxo foi ao contrário. Eu era muito veloz e tive que criar aquele slow, criar um fluxo onde a minha concentração era maior, onde o meu lado artístico tinha que ser explorado muito mais por conta dos clientes que eu trabalhava. Então, o meu volume mensal caiu extremamente, né? Cada realidade uma realidade. E o que eu digo? Que você tem sempre que explorar ao máximo, né? Você tem a sua produtividade, seja ela qual for. Se eu estou lidando com um cliente de alta complexidade de arte, a minha produtividade tem que ser top de acordo com aquilo que eu preciso. Então, se é top eu fazer uma arte em 3 dias, eu cheguei no meu máximo de produtividade, eu tô bem, né? Agora, se é um cliente que 1 hora já é o suficiente, aquilo é meu máximo de produtividade. Você vai encaixar isso na sua realidade, né? Hoje, o meu desejo, depois de tantos anos e trabalhando com tantos nichos, trabalhar essa arte mais slow, mais tranquila, onde eu exploro mais o meu lado artístico. Não quer dizer que o outro mercado não tenha valor. É que esse é o meu momento, é o que eu tô buscando, é o tipo de coisa que eu tô buscando. Por quê? Porque eu quero viver fazendo o que eu estou fazendo agora, esse compartilhar, esse conhecimento, isso é o que me move hoje, e quero continuar com a estamparia. Então, para eu continuar com a estamparia, só vai fazer sentido para mim se a estamparia for uma arte que me desafia. E só vai me desafiar se ela for extremamente complexa. Porque hoje, onde eu me encontro hoje, uma arte comercial, é muito difícil já uma arte que me desafia por tantos anos trabalhando, né? Então já não... Sabe quando o coração já não vibra, eu já não entro na adrenalina? Isso não me dá mais adrenalina. Agora, uma arte complexa, uma arte onde, putz, né? Nossa, como que eu vou fazer isso acontecer? E aí quando eu termino ela, eu falo, nossa, fui eu que fiz, sabe? Aí me desafia. Então, por isso que eu tô indo para esse lado. É um mercado com alto valor agregado, é um mercado diferente de trabalhar, é um mercado que eu não vivi, né? Esse ano que eu comecei a viver esse mercado, até então eu vivi em mercado de grandes volumes, de um valor menor por ter muito volumes, então cobrando um valor menor, cada caso um caso, é só uma transição de carreira. E tudo é bom, desde que você saiba trabalhar. Deixa eu ver se entrou mais alguma perguntinha. Digo, depois o cliente imprimir a prova, você arruma algo, todo o processo. Depois que ele fez a prova se ele identificou algum erro e algo que não ficou bom nesse arquivo, seja lá o que for, pode existir alteração sim, porque essa amostra é para isso. É para ver se realmente está ok antes de ir para a produção. Por isso que nós temos que ser extremamente eficientes, rápidos e deixar o nosso arquivo pronto para alterações. Porque se bater lá na ponta e o cilindro não era erro de cilindro, é uma parte da arte que o cliente achou que ficou feia por algum motivo, porque, né, no cilindro, isso acontece mais no cilindro. Esse traço, poxa, eu precisava que fosse mais grosso, eu precisava que fosse mais fino, alguma coisa acontecer. Não é sempre que acontece, é raro, mas se acontecer, você tá ali,
Você pisca e a alteração aconteceu. Porque o processo vai ter que ser feito todo de novo, regrava, cilindro, nananã, e o prazo tá correndo. Aí você entra na loucura de ter que entregar e o prazo para ontem já é prazo para anteontem, quando você entra nesse reprocesso porque na amostra aconteceu alguma coisa que não gostaria. Geralmente na digital existem clientes que sim, ele pega a arte, ele imprime no papel, ele olha, coloca no peito, coloca no corpo, gostei do elemento, gostei. Aí quando chega a amostra, ele, mas tá muito grande. Aí volta e é ajustado o tamanho. No caso, isso já acontece lá com a arte finalista, quando é esses ajustes de tamanho, ajuste de cor, essas alterações para finalizar o processo, acontece na ponta lá com o arte finalista, nem precisa voltar para mim. Na verdade, tem casos que eu julgo que até perca de tempo, porque dá mais, né? A gente às vezes tem uns pensamentos estranhos. A gente às vezes perde mais tempo até mandar um e-mail, até essa arte chegar aqui, até eu colocar no fluxo, até eu devolver ela no prazo. Se o arte finalista pegasse pau, já resolvia. Mas cada empresa tem um jeito de trabalhar, então sim, pode acontecer depois de todo o processo, de estar lá na boca, pronto para imprimir, precisar de alteração. Por isso que o seu arquivo tem que estar extremamente organizado. Se não foi essa a sua pergunta ainda, me pergunta de novo, por favor. Cara, pressa é um negócio que atrapalha. Ver o trabalho pronto, rápido, sim. A gente trabalhar contra o tempo, o que eu penso? Eu já até conversei na live aqui com vocês sobre isso. Você tem que aprender, é a melhor solução que eu encontrei, usar isso a meu favor. Então, eu sou um profissional que desenha rápido, que faz acontecer, que se o cliente tá atrasado, eu vou resolver o problema dele, eu uso isso como diferencial, ok, entrego sim, tudo ok, tá. Só que o cliente tem que ter consciência, isso cabe a você mostrar para ele, que você fez o melhor com o tempo que você tinha. Que se tivesse sido feito com real tempo, onde você pudesse dar realmente o seu melhor, teria ficado muito melhor. Com mais carinho, com mais atenção. Então, quando a gente faz essas artes para ontem, é o melhor que deu. Quando a gente faz com o tempo, aí sim você consegue explorar o seu melhor em todos os sentidos. E o cliente tem que ter essa consciência. Então, quando ele voltar, mas não era bem assim, né? Não sei o que ele vai falar. Dependendo do que ele falar, você vai ter que dizer, então, isso foi o que deu para fazer com o tempo que você me deu. Claro que você não vai ser grosseiro, que você vai explicar para ele os porquês, os motivos, e que para fazer de uma determinada outra maneira, você precisaria de tempo, tá? Então, já aconteceu de eu fazer assim, tudo isso que você tá querendo, com esse prazo que você tá me dando, eu não consigo. Eu consigo fazer isso, isso e isso. O que você acha? Tá bom para você? Se para ele é tão importante assim estar naquele prazo, ele vai ceder. Nós dois vamos ter que ceder. Aí ele vai falar, não, mas será que pelo menos isso aqui você não consegue? Vou tentar. Vou dar o meu melhor, mas eu precisava desse prazo. Então é tudo uma conversa, é uma troca, e você vai falar, né, não ríspido, né, não sei, às vezes eu assisto alguma coisa da minha live ou material e falo, nossa, meio que tô grossa, né, eu não sou grossa com o meu cliente, não, eu sou extremamente atenciosa, eu dou o meu melhor para ele, eu sou compreensiva, eu sou educada, né, mas aqui eu tô num fluxo de linhas de pensamento querendo passar coisas para vocês. E na verdade, eu não ia nem falar desse assunto. Mas já que eu falei, eu vou falar mesmo. Cara, sério, eu não aguento gente grossa em atendimento, meu. Isso quando eu vou comprar uma coisa. Se eu tô liderando uma equipe, gente grossa não se cria comigo, não.
sabe? É sério. Eu não entendo uma pessoa que vai fazer um atendimento a um cliente e ele começa a ser grosseiro, ríspido. Já de cara, o cliente acabou de chegar todo feliz e você já começa a dar na cara dele. Gente, comigo não tem. Quando eu falo assim, você tem que educar o seu cliente, é você mostrar para ele realidades do processo, como que funciona, mas fazer isso com muita empatia, com muito amor, com muito respeito, sabe? Ah, Candice, putz, mas eu tô com esse cliente aqui e ele tá fritando meus miolos já faz tempo. Você vai arranjar uma maneira muito educada de mostrar para ele o que tá acontecendo. Mas, por exemplo, ai, gente, eu não aguento gente grossa e mal educada com cliente, sério. Isso é um valor muito profundo meu e você pode discordar de mim. E você pode ser mal educado com seu cliente, sim. Você pode dar na cara dele, você pode fazer o que você quiser. Mas eu, Candice, eu trato com muito amor, com muito carinho. Então, às vezes eu tô falando aqui num fluxo, né, de tipo do que eu acho, do que eu penso, e possa, se na sua cabeça sonhar que eu sou grosseira com o cliente, elimina isso, porque eu não sou, eu jamais, nunca, eu crio laços de amizade com os meus clientes. Quando eu digo meus clientes, é todos aqueles que eu atendo, não é tipo cliente direto Candice. Se tem contato comigo, ele vai ter o meu melhor, e o meu melhor tem amor, tem carinho, tem respeito, tem empatia. A demanda apareceu ou você procurou esse outro mercado? Esse que eu quero entrar ou esse que eu me enfiei? Porque assim, eu comecei a trabalhar dentro de gravadoras e estamparia, então a demanda sempre foi muito grande. E antes eu tinha uma empresa de prestação de serviço, né? E então assim, eu sempre trabalhei com altos volumes. Quando a digital chegou na Lancaster, começou a vir um outro nível de cliente. Um cliente de alto valor agregado, que dá muito valor na arte. Enfim, a gente conquistou outros clientes que precisavam dessas artes que a gente fica, né, 1, 2, 3 dias. Quando isso aconteceu, lá dentro a gente meio que separa as artes assim, pelo estilo do designer a gente direciona as artes. É mais ou menos assim, só quando o bicho pega que não. Então assim, como eu era com mais experiência e de acordo com o meu traço, esses trabalhos começaram a vir para mim, esses trabalhos mais complexos, mais demorados, e eu comecei a fazer isso também porque o meu trabalho sempre tem uma pegada manual e era isso que precisava, tá? E aí eu comecei então a aprender a trabalhar com esses clientes de um maior valor agregado, onde a gente trabalha mais na arte. Então, eu não procurei. Foi a empresa que começou a ter esses clientes e eles começaram a chegar até a mim. E aí eu me encontrei, foi um salto de arte para mim, me deixou feliz, me deixou realizada, me identifiquei bastante, tá? E os dois mercados têm, os dois tipos de cliente, né, de nicho, têm os seus desafios. Um vai ser em tempo, em arte comercial assertiva, e o outro vai ser de complexidade, aí ele envolve sentimento, é outra pegada, cada um com um olhar, mas os dois com desafios. Gente, mil beijos no coração, fico feliz que você tenha gostado e me mandem mensagens e perguntas e a gente vai se falando, gente.